Bom dia, bom dia. Hoje é 28 de janeiro, domingo. O tema do devocional de hoje vai ser: quando você sabe quem você é em Deus, a opinião alheia não o paralisa. Olha, grande recado aí para você levar para sua semana que se inicia, para sua vida, para te incentivar a dar start nos seus projetos aí que estão na gaveta, que estão só no plano aí dos seus pensamentos, do seu coração, que você ainda não começou a realizar, com medo da opinião dos outros, com medo de sofrer críticas. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para poder nos dizer e tem para poder nos ensinar sobre isso. Eu falei já isso em uma outra oportunidade, até sobre um outro assunto, que era sobre finanças. Quanto a palavra de Deus, ela é atual e ela fala sobre todas as áreas da nossa vida. Ela fala sobre finanças, ela fala sobre a gente não ter medo das opiniões alheias, sobre medo de sofrer críticas, não permitir que o medo nos paralise de trabalhar para a realização dos nossos sonhos. Então vamos lá, a leitura que nós vamos estudar hoje vai ser o Salmo 139. Diz o seguinte: Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou onde for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes mesmo de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti. Contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeiam os que te odeiam. Como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são os meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conheça o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Aquilo que pensam ao seu respeito hoje não o incomoda ou afeta profundamente a ponto de paralisar você e de impedir que você faça as coisas. Porque você tem
tanto medo do que as pessoas vão pensar de você e vão falar de você. Quando focamos no que as pessoas elas vão dizer a respeito de nós acabamos sendo dirigidos por opiniões, o que pode acabar nos paralisando. E tudo aquilo que a gente foca cresce. Quando nós somos dirigidos pelo que os outros irão pensar sobre o que os outros irão falar de nós, sobre receber, as críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Eu falo muito isso. Nós anulamos a nós mesmos. Nossa identidade, por vezes, ela acaba sendo deturpada e nos tornamos pessoas superficiais que não conseguem e têm dificuldade de revelar a sua verdadeira essência, pois a todo momento nós estamos buscando se adaptar a padrões externos para que nós possamos nos sentir aceitos e parte de um grupo. O salmo que nós lemos, ele enfatiza da importância, que o salmista dá aos pensamentos de Deus. E é com isso que, de fato, nós devemos nos preocupar. Nós devemos procurar agradar a Deus, agir de acordo com o seu chamado, servir a Deus. Deus, ele foi tão respeitoso e ele é tão respeitoso conosco que ele criou cada um com uma identidade, com uma digital, com uma habilidade, com um propósito. Ele criou cada ser singular, com um propósito singular. Exatamente para a gente não precisar de se encaixar em nenhum grupo. Olha o respeito que Deus tem conosco. Para que nós tenhamos propósitos diferentes, para que o mundo ele seja um lugar em perfeito e pleno equilíbrio. Já que cada um vai ter um propósito, cada um vai saber fazer alguma coisa e no fim, cada um sabendo fazer alguma coisa, teremos todas as nossas necessidades atendidas. Olha o respeito que Deus tem conosco, olha o respeito que Deus tem com a criação dele. Então, portanto, meus queridos, não se compare, nem se deixe levar por críticas, por medo de sofrer críticas ou por comparações. Mas, acima de tudo, se concentre nos pensamentos de Deus. Se você tem um sonho que arde aí no seu coração, um sonho de começar em algo novo, um sonho de seguir em um caminho novo, foi Deus que plantou esse sonho aí no seu coração. E por mais grandioso e impossível que esse sonho possa parecer, se ele está aí, é porque Deus colocou. E se Deus colocou aí, ele está te dando a permissão, ele está te dando uma autorização para que você possa começar a trabalhar para poder realizar e para poder concretizar esse sonho. Só que o Senhor, Deus, ele não vai fazer a sua parte. Ele vai fazer a parte dele, que é plantar o sonho do seu coração, mexer os pauzinhos dele, colocar as pessoas certas no seu caminho, te dar discernimento, te dar sabedoria, mas a atitude, dar passos de fé, quem vai ter que fazer é você. Quem vai ter que começar é você. Deus, ele é tão cuidadoso e tão respeitoso conosco que a sua parte ele não pode fazer por você. Quando nós andamos muito com uma pessoa só, ou com um grupo de pessoas só, a gente acaba nos tornando cada vez mais parecidos com essa pessoa. Já pararam para poder pensar nisso? E já repararam? E essa semana, falando novamente, lá do podcast que eu participei, eu falo isso muito lá nas minhas redes sociais, da gente ser a média das pessoas que a gente mais convive. E, a média das informações que a gente consome. A intimidade que a gente tem com Deus,
ela produz esse mesmo efeito em nós. Quando nós criamos um relacionamento íntimo, diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana com Deus, a gente acaba ficando parecido com Ele. Eu estou dizendo isso para que você saiba que sua verdadeira identidade, ela está em Deus. A nossa verdadeira identidade está em Deus. Nele você vai conseguir acessar e encontrar a sua melhor versão. Não uma busca incessante em agradar e em se parecer com outras pessoas para poder se inserir em algum grupo, para poder massagear o seu ego, para poder ser aceito em algum grupo. Portanto, meus queridos, descubra quem você é aproximando-se de Deus. A partir do momento que você criar um relacionamento com Ele, você vai entender qual que é o seu propósito, para que você veio. Eu passei por essa fase da minha vida que eu comecei a questionar: por que eu vim fazer nessa terra? O que eu vim fazer nesse mundo? Eu só vim para cá para poder... Nasci, fui criada, pela honra e glória do Senhor, por pais maravilhosos. E aí eu me formei, aí eu só vou trabalhar para poder pagar a conta e depois vou morrer? Não é isso que eu quero. E eu passei por crise existencial. Tipo, questionar: e aí, Deus, eu vim aqui fazer o quê? E só a partir do momento que eu estabeleci esse meu relacionamento com Deus, que eu achava que eu tinha. Eu tinha um discurso de, eu não preciso de ir para a igreja para poder encontrar Deus. Eu encontro Deus na natureza, eu faço a minha oração e tal. Eu tinha esse discurso. Porque para mim era confortável, né? Eu não estava disposta a me mostrar disponível para Deus para poder ir para uma igreja. Porque eu também tinha um discurso de Deus é muito legal, o fã-clube dele e um palavrão. Eram discursos, né, que eu tinha que para mim era muito confortável, porque eu não queria sair da minha zona de conforto, né? Eu não queria dar esses passos de procurar uma igreja, de começar a consumir a palavra de Deus, de sair do desconfortável. Mas foi só a partir daí que eu fui encontrar minha verdadeira identidade, minha verdadeira essência, entender qual foi o meu propósito, o que eu vim fazer aqui nessa vida, o que eu vim fazer aqui nesse mundo. E, meus queridos, foi libertador. Libertador. Parece que quando eu paro para poder pensar da Marina de alguns meses, não é nem anos não, tá? De alguns meses atrás, que vivia sem essa intimidade com Deus, e hoje a intimidade que eu tenho com Ele, parece que eu vivia numa prisão. Muito doido pensar assim. E hoje eu penso, gente, como que eu conseguia viver assim? Nossa, se minha vida, né, se eu tivesse feito essas escolhas e tomado essas atitudes lá atrás, minha vida teria sido tão mais leve, tão mais fácil. Então, você tem sido dirigido por pensamentos alheios, por medo de sofrer críticas, por medo do que os outros vão pensar, por medo do que os outros vão falar de você? A partir de hoje, domingo, você toma essa atitude para poder começar a aplicar amanhã, segunda-feira, hein? Entenda que a sua real identidade, ela está em Deus Pai e somente nele. Importe-se com os pensamentos dele a seu respeito e viva de forma livre. Eu acabei de falar algumas vezes, hoje eu me sinto, parece que eu estava acorrentada. Hoje eu me sinto livre. Viva de forma livre e original aquilo que ele criou para você poder ser. Às vezes você tem a sensação de, eu acho que eu não sou boa em nada. Quando você alinhar os seus propósitos com ele, você vai entender pro que você veio, para que você é boa. E na hora que você descobrir, você vai ver que você é muito boa em alguma coisa. Você vai pensar, caramba, como que eu ainda não estava fazendo isso? Amém? A
Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa cama quentinha, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, obrigado pelo meu marido, obrigado pelos meus familiares, pelos meus entes queridos, pelos meus amigos e todas as pessoas que eu amo. Pai, obrigado pelos meus bichinhos. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor já permitiu que eu vivesse até aqui, Pai. E no dia de hoje, Pai, eu lhe agradeço por ter esse relacionamento íntimo conosco, Pai. E eu lhe peço, cada dia mais, que o nosso relacionamento ele se estreite e que eu caminhe de encontro com os propósitos que o Senhor tem para minha vida aqui na terra, Pai. Que eu possa ser o teu instrumento aqui na terra, Pai. Pois assim eu saberei, terei a certeza de que eu estarei fazendo a coisa certa, de que eu estarei no caminho certo, Pai. Pois só a tua opinião importa, pois só os teus pensamentos importam ao meu respeito, Pai. Pai, faça com que cada dia mais as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes sejam cada dia mais semelhantes às tuas, Pai. Que eu seja uma Bíblia viva, que eu seja cada dia mais imagem e semelhança de Ti, Pai. Amém? Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Descansem para que tenhamos todos uma excelente, iluminada, abençoada e extraordinária semana. Fiquem todos com Deus e tenham um abençoado domingo.